Meditações sobre o livro de Jó. O livro de Jó é diferente de todos os que o precederam. Em primeiro lugar, é um livro poético, pelo menos em sua maior parte. Em segundo lugar, é muito antigo. Finalmente, suas personagens são os filhos de Israel. Portanto, a lição que ele contém não se aplica somente aos descendentes de Abraão, mas a todas as pessoas. Peçamos a Deus que Ele nos ensine da mesma maneira que ensinou a Jó. Certo escritor um dia comentou, abre aspas, o foco principal não é dar um longo relato sobre a prosperidade de Jó. Pelo contrário, o Espírito Santo reconstrói em detalhes o que aconteceu durante as aflições desse homem. Isso é o que realmente vale a pena e essa história será de grande proveito aos filhos de Deus até o final dos tempos, fecha aspas. Os primeiros 5 versículos relatam resumidamente quem era Jó, o que possuía e o que fazia pela sua família. Os versículos seguintes descortinam o que se passava no céu em relação a ele. O terrível acusador aparece no palco, abre aspas, Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Mas devemos notar 2 pontos tranquilizadores. O Senhor entra na batalha primeiro. A permissão que ele concede a Satanás é estritamente limitada. Por fim, jamais esqueçamos a pergunta de Romanos 8, versículo 33, nem o versículo 28 do mesmo capítulo. Então veremos que todas as coisas, aflições e prosperidade, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Até esse momento, o Senhor havia cercado seu servo Jó com uma sebe, que significa cerca viva, no versículo 10. Da mesma maneira, uma barreira invisível protege os crentes tanto contra os ataques externos quanto contra a tendência deles de deixarem o lugar de bênção. As crianças cristãs, por exemplo, são guardadas pela cuidadosa autoridade de seus pais e limitada pelos ensinos que ouvem nas reuniões. Que jamais elas possam deliberadamente ultrapassar essa barreira. Eclesiastes 10, versículo 8. Satanás obteve permissão para agir. Em Lucas 22, versículo 31. Ele escolheu um dia favorável e com uma urgência que enfatiza o seu ódio. Atacava o poder de Jó 4 vezes em um curtíssimo espaço de tempo. Em um instante, o patriarca, sem nem mesmo ter tempo de respirar. Jó, capítulo 9, versículo 18. É despojado de todos os seus bens e de seus 10 filhos. Em meio a essa tormenta, ele não é abalado, demonstrando que a confiança dele não descansava nas coisas boas que recebera, mas naquele que as havia dado. Abre aspas. Porventura, Jó debalde teme a Deus? Fecha aspas. Versículo 9 do capítulo 1. O diabo insinuou. Por meio da graça, Jó prova que o inimigo estava errado. Mesmo quando não restara mais nada, ele continuou temendo a Deus. Satanás havia declarado, abre aspas, verá se Jó não blasfema contra ti na tua face, fecha aspas, versículo 11. Bendito seja o nome do Senhor, clama Jó, quando tudo foi retirado dele, versículo 21. Com a permissão do Senhor, Satanás desferiu um novo ataque contra Jó. Dessa vez, ele ataca o corpo do patriarca. Isso foi demais para a esposa de Jó. Abre aspas, amaldiçoa a Deus e morre. Fecha aspas, ela diz. Outra provação para seu marido. Sua própria esposa é um instrumento do inimigo para fazê-lo lançar maldições na face de Deus. Como Satanás disse que Jó faria. No capítulo 1, versículo 11 e capítulo 2, versículo 5. Mas Jó permanece firme, recebendo o mal como receber o bem. Versículo 10 e em Lamentações 3, versículo 38. Nós que sempre nos irritamos com pequenas coisas, faríamos bem se imitássemos o exemplo deste homem de Deus.
Nossa tendência é procurar as causas visíveis das dificuldades pelas quais passamos. Mas para Jó não eram os sabeus, nem os caldeus, nem mesmo Satanás os responsáveis pelos infortúnios que lhe acometeram. Ele reconhecia a mão de Deus por trás desses agentes humanos, apesar de ainda não reconhecer que a mão divina é uma mão amorosa. E temos um exemplo incomparavelmente maior, aquele que recebeu tudo das mãos do Pai, inclusive o cálice da ira de Deus contra o pecado. João 18, versículo 11. O capítulo 1 termina com uma cena comovente. Jó e seus 3 amigos sentados em silêncio por 7 dias, diante da profunda aflição e da colossal miséria que o atingira.